Ora comigo. Pai, Tu és o Deus das nossas vidas, Deus de Eliseu, Deus dos profetas aqui, dos discípulos deste profeta. Senhor, Tu estás aqui nessa noite, usa-me também para ministrar esta palavra, e que nesta noite, talvez alguém que comeu alguma planta venenosa e está aqui nessa noite, as pessoas que me assistem e que me ouvem, que sejam impactadas, tocadas, quebrantadas, não pela palavra do pastor Eugênio, mas pela palavra, pela voz do Espírito de Deus que inspirou esta palavra. Que haja cura, que haja quebrantamento, que nenhuma mente fique dispersa aqui, que ninguém nessa noite aqui possa ficar totalmente alheio ou alheia à Tua palavra, mas Espírito de Deus, que o Senhor traga cativa cada mente, cada coração, a Tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, não é uma aula de culinária. O que tem a ver este texto com as nossas vidas? Interessante que o profeta Eliseu, ele estava aqui, dando um seminário para os discípulos, para os alunos, e é interessante que nesse contexto aqui, presta atenção, já existia uma casa de profetas. Eu estudei no Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas, onde o irmão Lucas também está, estudei por 4 anos, e lá é chamada Casa dos Profetas, ou Casa de Profetas. Aqui, Eliseu já ensinava os seus discípulos como profetizarem, como ministrarem aos reis, às pessoas, uma palavra de Yahvé, de Deus, naquele contexto. E aqui ele estava reunido com alguns jovens, ensinando-os a palavra, ou ensinando-os a profetizar. E de repente, o profeta Eliseu percebeu que aqueles rapazes estavam com fome. E ele viu certamente na cara de cada um discípulo daquele, que eles não estavam bem, estavam com fome. E você sabe, quando você está com fome, não importa o sabor, o cheiro. Caiu no estômago e preencheu o buraco vazio no estômago que está roncando, vai tudo bem, é ou não é? Então, Eliseu parou e pediu para alguém fosse do campo para pegar algumas ervas, para pegar algumas hortaliças e fazer um cozinhado para os discípulos. Então foi aquele cozinheiro lá, pegou lá as hortaliças e junto com aquelas hortaliças, pegou também uma planta mortífera. E quando ele colocou na panela e deu para cada uma lá, daqueles jovens, de repente, começou alguém a enjoar, o outro começou a ter aquelas manifestações de dor abdominal, outro começou certamente a vomitar, e de repente gritaram: morte na panela, homem de Deus, morte na panela. Eliseu mandou que trouxesse a farinha, e pegou aquela farinha, jogou na panela, e mexeu. Eliseu já sabia, como a irmã também aqui sabe, que quando você pega a farinha e coloca numa panela, ela tem o poder de absorção. E aquela farinha então absorveu aquele líquido. Será que Eliseu sabia deste poder? Sim. Mas o que nós não podemos perder a visão aqui, o que aconteceu aqui foi um milagre de Deus. Porque quando ele coloca aquela farinha e mexe, ele fala assim: agora dê para cada um, porque não há mais morte. E a Bíblia diz que não havia mais mal algum naquela comida, e eles comeram e passaram bem. Mas o grito foi: a morte na panela, homem de Deus. E o que tem a ver, volto a perguntar, essa passagem com nossos dias de hoje? Vivemos numa sociedade líquida, uma sociedade pós-moderna, uma sociedade onde, conforme diz aquele grande sociólogo, esqueci o nome do homem, cadê era o homem, lembra o nome do homem aí? Bauman. Ele fala da sociedade líquida,
onde todas as pessoas, onde tudo se dissolve, dissolve a moral, dissolve os preceitos, dissolve os bons costumes, dissolve as amizades, dissolve tudo. E nesta sociedade que nós estamos vivendo, há muita gente comendo ervas mortíferas. Isso aqui é uma metáfora. Há muita gente que no afã de encontrar um sentido para a vida, de encontrar uma razão, um norteio, um porto seguro, há muita gente comendo ervas que matam. E quem sabe você que está aqui, está vivendo isso, e eu quero explicar como. Pensa comigo, uma esposa que perdeu o marido, que muito amava. Pensa comigo uma filha que perdeu o pai, que inclusive ela era o xodó do pai. Pensa comigo, alguém que perdeu um ente querido e vive naquela carência, naquela saudade, naquela solidão, naquela angústia dia e noite para poder querer novamente ouvir a voz do amado, do amado, do pai. Aí de repente aparece um colega de faculdade ou aparece alguma amiga vizinha e fala assim: negócio seguinte, há um médium na rua tal aqui nessa cidade e ele recebe espíritos de pessoas que já morreram, e se você for lá, ele vai invocar o nome do seu marido, ou vai invocar o seu marido, ou vai invocar o seu pai, e ele vai conversar contigo. Presta atenção, quando a dor bate, quando a tragédia bate, quando a doença bate, porta dentro de tua casa, você não vê como esses profetas aqui, discípulos dos profetas, também não viram, não vê cheiro, não vê se é verdade ou mentira, porque no momento de dor, de angústia que você vive, não importa a porta que se abre. Então pensa comigo essa mulher, ou pensa essa menina, que alguém falou assim: você vai lá e aquele médium vai invocar o espírito do teu pai, da tua mãe ou do teu pai, da teu esposo, e você vai conversar com ele. E ela vai, e lá desce aquele espírito que não é o espírito do marido, não é o espírito do pai daquela jovem, mas é um espírito demoníaco. Mas ela não sabe, porque ela não viu o que tinha na panela, como aqueles discípulos não viram se aquela erva era boa ou má. E ela esquece que daquele dia em diante ela vai ficar numa ilusão de que ela conversou com o marido, porque a voz que estava na boca daquele médium ou daquela médium é a voz do pai, é a voz do marido. E eu quero dizer que é assim que acontece nesta sociedade louca, onde as pessoas estão distantes de Deus. E quantas pessoas estão iludidas e vão lá, mas lá não está, não é o pai, não é o esposo, não é a esposa. A Bíblia fala de um demônio, ou melhor, um anjo que foi expulso dos céus, com milhões e milhões de demônios. E a Bíblia diz em Coríntios que estes anjos, eles se transformam em anjo de luz, e eles estão espalhados pela terra, e eles enganam, porque a Bíblia fala que não pode consultar mortos. A Bíblia fala que não há mais retorno neste mundo, nesta terra, de quem já morreu. Então há morte na panela. Pessoas que no desejo de encontrar paz para o seu espírito, de encontrar alegria, de encontrar esperança, de encontrar refúgio, de encontrar um porto seguro, vai em algum lugar buscar algo que possa saciar sua sede. A alma é de Deus. E não existe nada que pode mitigar a fome espiritual do ser humano, senão Jesus, o Filho de Deus. Por isso que ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Aquele que tem sede, vinde a mim e beba de graça
da água da vida. E aquele que crê em mim, do seu interior, o quê? Rios de águas vivas. Fala comigo, a morte na panela. Você que está aqui, você que me ouve. As panelas estão aí na sociedade. Alguns que no desejo, eu repito, de preencher o buraco da alma. Alguns que têm o desejo de se encontrar como gente, como ser humano, buscam em algum caminho, em algum lugar. Mas o que dizer também? Nesta sociedade que eu repito, líquida, onde nós estamos vendo que o mundo está piorando cada vez mais. Onde você com um celular, você pode entrar no YouTube e neste momento você pode ver que momento vai passar aqui em Montes Claros para você ver uma plataforma internacional que está lá, onde tem lá astronautas dentro, lá no espaço, onde crianças estão com as suas mentes apressadas, porque estão comendo de ervas, que estão nas panelas, através de um aplicativo do celular, onde quem sabe você que está aqui, que me assiste, está totalmente com o abdômen da tua alma, com enjoos, querendo fazer vômito. E eu falo isso porque eu vim pregar essa palavra aqui, e quando eu saí lá de casa, eu senti nojo, vontade de fazer vômito, porque eu sabia que essa palavra é uma palavra de Deus para o teu coração, e eu vou pregá-la até o final. Porque há muitas pessoas que estão com os abdômenes totalmente com dor, com náuseas, querendo fazer vômito, porque a mente está cheia de coisas através da internet. Homens que estão se entregando, porque passam noites assistindo filmes pornográficos, sites pornográficos, e são crentes. E aí, está comendo o quê? Uma erva. E a morte, meu querido, da tua casa, a morte da tua vida. Enquanto é tempo, cuide-se, porque o profeta Eliseu mandou trazer farinha. E eu diria nesta noite aqui, esta metáfora, que a farinha é esta palavra de Deus, que quando ela entra no teu coração, ela traz alegria, ela traz prazer, ela traz sentido, porque o único que pode preencher, eu repito, o vazio da nossa alma é Jesus, é a palavra. A morte da panela. Com o evento do WhatsApp, pesquisa feita, aumentou assustadoramente o adultério, porque é fácil falar palavras lindas num aplicativo de WhatsApp. Te vi hoje, gostei daquele cabelo diferente. Você cortou aonde? Lá no Jô? Mas Jô faz isso? Você gostou? É terrível. Tomara que o Espírito Santo de Deus pegue cada frase que eu falar aqui, cada palavra, e que traga para a tua mente o entendimento, para que você se cuide enquanto é tempo. A Bíblia diz em Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo Jesus te iluminará. A morte na panela. Que morte é esta? Que erva é esta daninha? Crianças, meus irmãos, e vocês sabem que a própria estrutura das nossas instituições pedem ao jornalismo para que não falem isto. Crianças suicidando, crianças de 6, 7 anos. O que é que leva, e você viu no nosso país, um menino de 14 anos que pega um martelo e mata sua irmã com marteladas. Brincavam juntos.
Quando a sua mãe chega em casa para almoçar e cumprimenta ele, cadê fulana? E de repente ela cai no chão porque ela leva uma martelada na cabeça também. E ele então salta da janela e cai lá embaixo. E quando o corpo dos bombeiros, ou foi o SAMU lá, pegaram, e quando perguntaram, ele disse: eu não sei. Eu ouvi vozes dizendo: mata, mata ela, vai, mata. E de repente eu não me controlei mais e eu acabei fazendo o que eu fiz. O diabo, ele é astuto. Ele quer destruir teu casamento, ele quer destruir a tua família, ele quer destruir os teus filhos. E eu quero parabenizar você, irmã, que está aqui nesta noite. E eu não quero aqui pregar algo para oprimir você, mas eu estou vendo mulheres crentes que estão optando a não trabalharem fora para cuidar dos seus filhos. Essa semana nós ouvimos, eu e Giselda, uma menina grávida, que falou assim: Gi, eu não quero que a minha criança, meu bebê que vai nascer, seja criada ou criado por uma empregada ou por uma creche. Eu não vou trabalhar até que ele entre na idade da razão, e se aprover a Deus, eu vou orar a Ele para que Deus abençoe meu marido, para que ele tenha condições, que eu nunca trabalhe, para que eu possa cuidar da casa. Tem mulheres, meu irmão, que não precisam trabalhar fora, e estão perdendo, porque nós vivemos numa sociedade líquida, onde se esvai tudo, a moral, o companheirismo, a amizade, o amor, o compromisso com o próximo. E você é o que você pesa. Você é o que você pesa. Até a escolha hoje, de pais até crentes, para escolher o esposo para a filha, ou a esposa para o filho, primeira pergunta: o que ele faz? E quando responde assim a filha: por enquanto ainda está estudando. Aí a mãe ou o pai faz assim, ó. Não estou dizendo que você, é claro que você tem que orar para tua filha casar com um cara trabalhador, mas nós mudamos tudo, irmãos. Me lembro da minha cidade, Salinas, não vou citar o nome, está sendo gravado, presbítero da igreja, criou 2 filhas, eram 4, 2 meninas e 2 meninos, e quando cresceram, o pai e a mãe definiu que as filhas iam casar com um pastor ou com um médico. Quando uma delas cresceu, começou a namorar com um irmão que tinha só a 4ª série na igreja. Uma menina de olhos azuis, bonita, formada, capacitada, intelectual. Aquilo foi o alvoroço na igreja. Até comentários maldosos disseram: ele vai dar o tombo no presbítero, que o presbítero é rico. Você tem de orar a Deus, minha irmã? Olha para cá, minha irmãzinha, olha para cá. Você tem de orar a Deus, em Deus, prepara um esposo para minha filha, um marido para minha filha, uma esposa para o meu filho, que seja do Senhor, que seja um homem que tema a Ti. Amém, amados? Amém. E mesmo assim, tanto eu como você iremos cometer erros, porque apesar disso, o teu filho, a tua filha tem as escolhas, mas a sua parte, meu irmão, você tem de falar com Deus: Senhor está contigo, para que nós não caiamos no erro desta sociedade interesseira. Você vale o que você pesa, você é um produto do meio, mas você não é, você é nova criatura, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você faz parte de uma pátria, a pátria celestial. Fala comigo: a morte na panela. Mas tem muita gente também, que no desejo de encontrar um sentido para a vida, que no desejo de encontrar uma realização, nos desejos de preencher este buraco da alma, busca na religião e acabam
enveredando pelo caminho da idolatria. Eu quero falar com muito carinho com você. Só há um Deus. Só há um Senhor. Até o ano 300, a igreja cristã era uma igreja praticamente irrepreensível na sua conduta de fé, de doutrina. Aí no ano 313, um homem, um imperador chamado Constantino, ele converteu por conveniência política. Ora, Roma, a sociedade nesse contexto era uma sociedade greco-romana. Roma pegou os deuses da Grécia, adaptou em Roma, e depois a igreja, como não podia pegar os deuses da Grécia, nem aquele panteão dos deuses de Roma, o que a igreja fez? Pegou Paulo, pegou Pedro, pegou Maria, pegou João, pegou Lucas, pegou os apóstolos. Pegaram aqueles santos. Aquela igreja pegou os santos e transformou em objetos de adoração. E aí, a morte na panela em algumas casas, e quem sabe na sua, porque só há superstição, porque lá na tua casa você, ao invés de adorar o Deus único, o Cristo ressurreto, você tem lá os objetos de idolatria. O Salmo 115 é um salmo que o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor à tua benignidade e à tua verdade, porque as nações declaram: onde está o seu Deus? Ora, o nosso Deus está nos céus, e tudo Ele faz como lhe apraz. Os deuses das nações são deuses feitos de prata, de ouro, obras das mãos do homem. Mas tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não enxergam, tem mãos, mas não apalpam, e tornam-se semelhantes a eles, aqueles que fazem e aqueles que servem. Você que está aqui, você que me ouve, é preciso você quebrar aqueles ídolos, aquelas imagens, aquelas gravuras. Pastor Eugênio, mas foi minha mãe que fez isso aqui, minha mãe morreu, eu amava tanto a minha mãe. Mas você tem de entender que só há um Deus digno de adoração. Isaías capítulo 43 diz: porque Ele não divide a sua glória e nem a sua honra com imagens de escultura, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Na tua casa a morte na panela. Aqueles discípulos comeram aquela erva venenosa e começaram a passar mal, vomitar, e eles iam morrer. O profeta de Deus teve de clamar e fazer ali, misturar com a farinha, para que houvesse um milagre. Não tenha medo. Na nossa igreja aqui, há mais ou menos uns 16 a 17 anos, converteu uma irmã, também converteu seu marido, mas ela tinha um filho que estava crescendo e veio para a igreja também. Quando era à noite, o menino dormia só no quarto, vinha um ser que entrava e deitava com ele, e aquele menino começou a ficar assustado. E ele então corria para o quarto da mãe e deitava com o pai, com a mãe, com medo, tremendo, e entre o pai e a mãe vinha aquele ser, um demônio. Quando ela me relatou, o irmão Luiz, e eu falei: me conta aí como é que foi a tua vida. Ela disse: quando eu estava grávida de Egler, eu fui numa sessão, numa mulher, e a mulher falou comigo assim: o que está no teu ventre é um homem, é um menino. O diabo não tem todo o poder, mas ele tem poderes. Daquele dia em diante, quando ela converteu, vinha aquele espírito e entrava. Eu falei assim: você vai, em nome de Jesus, pegar este olhinho aqui. Ele não tem poder, mas é a tua fé em Cristo. É a fé que Jesus
vai dar libertação. Você vai ungir teu filho hoje e consagrar o quarto dele e repreender o diabo. E antes de você fazer isso, você vai ajoelhar aqui, nós vamos repreender este pacto que foi selado naquele tempo, porque você foi naquele lugar e deu ouvido a uma mulher que estava ouvindo a voz do diabo. E quando ela fez isso, ungiu o menino, ungiu aquele quarto, nunca mais Egler, que já está casado, já é pai ou já é homem formado, nunca mais ele teve esta opressão, este espírito maligno perturbar a tua vida. Tem muita gente com a casa perturbada, tem muita gente que está comendo aí ervas daninhas da idolatria. Escuta, eu fiz a pergunta aqui a semana passada, no momento de angústia, de dor, de tristeza, qual o nome que você vai clamar? Qual o nome que você vai chamar? Só existe um nome, não é de Maria. Maria nada pode fazer, não é de Pedro, não é de Paulo, não é de nenhum apóstolo, não é de algum bispo, não é do Papa, mas é o nome que está acima de todo nome. Jesus, o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo, ele cresceu sem pecado, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele é vencedor. Eu quero aproveitar e falar com você aqui, porque há muitas pessoas que não estão entendendo a complexidade que é o ser humano. Nós estamos seguros sobre um tripé: corpo, alma e... Se você dedicar demais à inteligência do teu filho, mas não tratar das emoções dele, e nem do espiritual, vai ficar um menino inteligente, como tem muitos inteligentes suicidando. A Bíblia diz que Jesus crescia e se fortalecia em sabedoria, graça, diante de Deus e diante dos... Jesus tinha a parte física, emocional e espiritual. Tem pais que, eu volto a repetir, entregam para o filho para ficar livre, porque, meu irmão, aprenda isso, ser pai, ser mãe dá trabalho, dá ou não dá? Dá trabalho. E outra coisa, eu e você que já temos filhos criados, vamos ajudar os outros, porque tem hora que a gente cansa mesmo, sabia? A mãe fala assim, a coisa, já cansei, faz o que quiser, então nem não. Irmã fulana, você não está vendo esse pulando aqui não? Sabe o que é isso, irmão? É que a pessoa cansa. Minha mãe pegava logo um pau de vassoura e já fazia assim, tipo aqueles povos chineses, batia na cabeça de um por um. Mas minha mãe era minha mãe. Então o que acontece? Tem pais que dão ao filho o celular para ficar livre do menino, leva para a escola. O menino fica um menino até inteligente, mas não dá carinho para o menino, não dá para o menino amor, não conversa com o filho. Está acabando isso. Filhos órfãos de pais vivos. Se você pegar e ficar, presta atenção, meu irmão, você vai para o monte todo dia da semana, todo dia, muito bonito, bom, parabéns. Lê a Bíblia o dia todo, prepare que você vai ter um parafuso a menos. Não assuste não, meu irmão, é isso mesmo. Porque nós estamos formados sobre um tripé, é a parte física, a parte emocional, a inteligência. Só para quem estuda aqui, eu não sou tricotomista e nem dicotomista. Eu estou usando isso aqui apenas por questão pedagógica, didática. Então, a pessoa esquece o lado social. Vamos assistir o filme Rambo? Está repreendido, pastor. Sai! Vai, besta. Vai, fica aí. Vai orar. Vai ficar a noite toda no monte. Ora o dia todo. Faz igual um pastor aqui, quando eu cheguei de Montes Claros. Ele tirava 15 dias para ficar dentro do quarto. E quando a esposa batia na porta, eu estou na consagração, mulher. A mulher não aguentou.
arrumou outro, separou dele, desgraçou a vida dele. O que é isso? O cara pega só a parte do tripé, e esquece da parte física, esquece da parte emocional. E essa sociedade líquida que está aí, meu irmão. E para você viver nesta sociedade difícil, você tem de estar firmado neste tripé. Você tem de sair com a tua esposa, comer uma pizza gostosa, tomar um açaí, assistir um bom filme. Há um filme bom. Um irmão saiu da igreja aqui e falou assim: pastor, sabe que eu não gosto do senhor? É quando o senhor fala para assistir um filme. Você não assiste não? Está repreendido. Pode sair, irmão. Aqui não é igreja para ficar só no espiritual, não. É para ficar também no físico, na parte psicológica. É um todo. E tem um filme bom para você assistir aí. Hitler volta no mundo de hoje e ele quer que todo mundo obedeça a ele. Comédia. Filme bom. Entende? Então nossa alma, ela precisa de ser preenchida na perspectiva emocional. Por isso, gente, por isso que tem tanta gente suicidando. Por isso que tem tanta gente crente suicidando. Sabe por quê? Eles esqueceram que nós somos uma tríade. Eles esqueceram que tem um lado psicológico. Ai, quem dera esta igreja aqui, eu até te peço, meu irmão, por favor, seja fiel ao dízimo e oferta para a igreja melhorar um pouquinho. Se nós tivéssemos condições, nós íamos pagar um psicólogo crente para ajudar o pastor Eugênio. Quando eu atendo um casal, quando eu atendo alguém, que eu começo a conversar, eu falo assim: olha, meu irmão, acabou. Eu quero te dar um nome aqui de alguns psicólogos, para que você possa ser atendido. Escuta, o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, o psicanalista, eles são os médicos da alma. Por isso, sabe, Fernando, que eu não acredito em maldição hereditária. Por isso que esses dias alguém falou: pastor Eugênio, se eu podia fazer um curso aí com o irmão fulano. Quando eu descobri, o irmão mistura psicologia, Freud e Jung. Cadê a Aline? Tá aí não, né? Eu quero falar com a Aline depois. É mistura que o povo está fazendo. Viu, Nilberto? O povo mistura Jung, mistura Freud e faz aquela farofa, sabe? Sabe aquele mexidão que minha mãe fazia, sua mãe fazia? Aquele mexidão e colocava pimenta. E quando alguém não gostava da pimenta, fiava rapadura ou batida. E aí, faz um encontro e taca a maldição hereditária. Eles simplesmente utilizaram o que Nilberto, o que a Aline, o que o psicólogo utiliza. Utiliza o quê? São técnicas que Deus levantou homens como Freud. Você pode não gostar dele, Jung, Lacan. É a parte da alma, e eu não vou intrometer, e eu não vou ficar enfiado onde eu, como pastor, não posso ir. Esses dias me perguntaram, numa entrevista: pastor Eugênio, e as perguntas sempre para pegar a gente, sabe? O que é que o senhor acha do coach? Eu falei: eu acho legal. O senhor acha? Acho. O coach, ele vai dar uma adrenalina para você que está desanimado, para você trabalhar, para você vender, para você chegar e vender o seu produto. É, pastor, é. Só que o coach não tem o que eu tenho e que você tem. Pode até ter. E eu falei: sabe o que ele tem? Que ele não tem e você tem? Nós temos uma palavra eterna. Se o coach puder utilizar das técnicas dele, de falar, da oratória, de até contar alguns causos, para depois colocar a palavra, aí sim, aí vai ficar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará o quê? Eu quero terminar e dizer para você, meu irmão: a morte na panela. Tem muitas pessoas que estão esquecendo disso, que nós estamos sustentados sobre um tripé. Se você investir demais no físico, você já viu aquelas mulheres? Aqueles músculos, viu, cara? Aquelas mulheres com músculo aqui. Moço, esse dia eu estava fazendo academia, eu fui lá para poder me matricular novamente, né? Quando eu cheguei lá, eu falei assim: o senhor... Oi, tudo bem?
musclão. Você quer dar um murro em mim, meu irmão? Afunda, que eu vou para lá no Japão. Isso é o quê? Mas a pessoa não tem, algumas delas, inteligência. É preciso ter a parte emocional, ter inteligência, mas investir no espírito. Aí sim, nós somos a favor e pregamos sobre jejum, sobre oração, você ter sua devocional, você orar, e se você puder vir de manhã aqui, 6 horas, nós estamos aqui orando, clamando a Deus, buscando ao Senhor, mas temos de entender que tudo tem tempo para tudo. Você tem que sair, você tem de descansar, sair, sabe? Você que é empresário, você que trabalha muito, senão você pode surtar. Fala comigo aí, surtar. Sabe como o psiquiatra disse? Estava conversando com ele, eu e o reverendo Domingos. Ele brincou, fez assim, ó, e falou assim, ó, ô Domingos, tá conseguindo ver isso aqui? Não, é um fio de cabelo. Ah, qualquer um, pastor, se não cuidar da mente, pode, ó, endoidar. E já que eu não quero ficar doido, eu não quero endoidar, eu vou então cuidar mais de mim, e você tem que cuidar de você. A vida, meu irmão, está aí para ser celebrada, mas para celebrar a vida, nós precisamos de pedir a Deus discernimento, porque há muitas panelas por aí, e nessas panelas há muita erva amarga, danosa, que traz a morte. Eu poderia falar muitos pontos aqui sobre a morte na panela. Sabe o que está acontecendo hoje? Ervas que estão sendo colocadas na panela, dentro das denominações, ensinos doutrinários heréticos, pessoas que estão sendo perturbadas na mente, por um ensino que não é a Bíblia Sagrada, que não é a palavra de Deus. Uma irmã querida, ela não era da igreja, aqui, ela recebeu uma revelação de alguém da família do seu marido, que na época era namorado, que Deus estava usando aquele homem, e que seria o homem da vida dela. E ela estava para terminar o namoro, mas aí a irmã chegou e disse, o Senhor está me dizendo, está revelando, que você tem de casar com ele, que ela é o homem para você, e ela casou. Passou um tempo, eles começaram a ter problemas, e ela angustiada, infeliz, ela ouviu uma profecia de uma irmã descabeçada, que tinha problemas até mentais. Por quê? Se tornou uma desgraça a vida dela, porque ela comeu uma planta que trazia a morte. Houve separação, destruiu a vida dela. E aí está pessoas entregando palavras. Há pouco tempo nós vimos um pastor que entregou uma revelação para um outro, 2 meses depois, o que recebeu a revelação foi assassinado. E quem entregou a revelação dizendo, tu irás, assim diz o Senhor, viajar ao exterior, os países tal, tu irás construir um templo maior do Rio de Janeiro, e solta a profecia. 2 meses depois, o que recebeu a profecia, morreu assassinado. Sabe o que é isso? Morte na panela. A Bíblia Sagrada diz aqui, irmãos, para terminar, Gálatas 1:8, ainda que desça dos céus um anjo, e que vos anuncie uma palavra, um evangelho, além do que está posto, seja o quê? Irmãos, eu não descreio que Deus pode usar alguém. Deus fala, Deus é o mesmo. O que eu estou falando é, que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus,
que é o alento para nosso espírito. Nós temos de beber da Bíblia e cuidar cada um de nós. Tenha cuidado de ti mesmo. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: cuide, Timóteo, cuide de ti mesmo, tenha cuidado. Timóteo, olha, preserve-se. Há aí a sã doutrina. Cuidado, Timóteo. A palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para redarguir. Ela é verdade para disciplinar, a fim de que o homem de Deus seja apto para toda boa obra. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que não há morte na panela na tua casa? Será que você não está buscando, através da internet, a tua mente está cheia de coisas ruins? Irmão, eu tenho uma televisão lá em casa, que já tem muito tempo que eu não a uso. Sabe por quê? Irmão, se você ficar ligado todo dia nesses jornais sensacionalistas, você vai encher a tua alma de lixo, a mente de podridão. Todo dia fala algo do presidente, fala algo do Lula lá, que está lá. Irmão, sabe o que você tem que fazer? Eu descobri o seguinte: se eu ficar todo dia ouvindo que falam de Bolsonaro, que fala de Lula lá, eu não vou viver, irmão. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha vida e você cuida da sua, e deixa lá o povo lá. E nós temos promotoria pública, nós temos juiz, nós temos a Polícia Federal. Parece, eu não sei se acontece contigo, parece, já aconteceu comigo, parece que eu sou investigador da Polícia Federal, cara. Fica lá na internet, ó, ficava. Ô Giselda, vem cá para você ver. Eu falei: moço, essa internet está tomando meu tempo. Os fake news, as mentiras. Irmãos, nós estamos indo para a Canaã celestial. Nós precisamos de olhar para frente. As panelas estão aí, e tem muitas pessoas, eu volto a dizer, sentindo mal, sentindo náuseas, vomitando, com dores as mais terríveis. Sorrisal não dá jeito. Eparex, né? Para quem trabalha em farmácia aí, Epoclé não dá jeito. Como é que chama aquele remédio, Fernando? A gente tomava antigamente, depois a gente tomava ele, Engove, né? Engove. Não dá jeito, irmão. Permita-me falar uma palavra aqui da minha mãe. Esse entojo que você está sentindo na alma, meu irmão, esse entojo, é o entojo? Estou entojado. Sabe quando a mulher está grávida, como é que está entojo? Aquele enjoo, salivando. Talvez espiritualmente está desse jeito. E não tem jeito. Engolvo não dá jeito, sorrisal não dá jeito, alcacerce não dá jeito, epoclé não dá jeito, pepzamadoxaine. Eu trabalhei em farmácia há 15 anos, cara. Me perguntaram esse dia: pastor, se o senhor deixasse o pastorado que o senhor fazia, eu montava uma farmácia. Sou farmacêutico. O senhor formou? Não, menina. Só tem um jeito de acabar esse entojo. É o Espírito de Deus. É confessar e falar: Senhor, eu não aguento mais. Filipenses 4:8. Vamos ficar em pé? Para mim falar Filipenses 4:8. Para quem está aprendendo a pregar aí, Fernando, sua turma. Renato, cadê Renato? Renato, sua turma. Uma das coisas que a gente aprende homilética, nunca fala assim: terminando, e passa 10 minutos. Terminando, mais 10. Aí o povo fala assim: vai terminar esse negócio? Não vai. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Você pode dar as mãos ao seu irmão aí?